Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bem, irmãos, nós vamos continuar hoje. Como eu falei na semana passada, talvez alguém não estava aqui na semana passada, nós iniciamos uma série onde nós vamos falar sobre os atributos gloriosos de Jesus. E na semana passada nós falamos sobre testemunha fiel, ou a fiel testemunha. E nós estamos buscando esses atributos na visão que João teve lá em Apocalipse 1 e que ele relatou. Eu queria te convidar para tu abrir Apocalipse 1 agora. E semana passada eu ainda falei que a impressão que eu tenho é que aquilo que João viu, a glória que João viu revelada em Jesus, foi tão extraordinária que ele procura alguns atributos, algumas imagens, algumas características para poder tentar descrever aquilo que ele viu. E essa semana, meditando na palavra em casa, eu de novo me deparei com a situação em que quando João ele vê o cordeiro, ele cai como morto. Aconteceu a mesma coisa com Isaías. Lá em Isaías 6, nós vemos que quando o profeta Isaías teve a visão da sala do trono de Deus, quando ele vê o Senhor no seu trono, ele cai como morto. De tão extraordinário que era aquilo que ele estava vendo. E nós queremos nos buscar, né, nessas características algo para as nossas vidas. Porque, na verdade, cada característica dessas, ou cada atributo glorioso desses que é dedicado a Jesus por João, ele na verdade é uma resposta para uma necessidade, ou para algumas necessidades que cada um de nós tem. Jesus é a resposta para todas as nossas necessidades. Seja nossas necessidades no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, Jesus é a resposta para tudo. Então eu gostaria de ler novamente o texto de Apocalipse, e aí nós vamos focar em uma característica hoje e vamos ver o que o Senhor quer nos dizer. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Apocalipse 1. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida a seu servo João, que dá testemunha de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém? Hoje nós queremos focar no que João diz, que João declara, que quando ele vê Jesus, ele diz, ele é a fiel testemunha e ele é o primogênito diante os mortos. O primeiro a ressuscitar dos mortos. Amém? Nós queremos focar nesse atributo, naquilo que João estava falando sobre isso, e desenvolver isso um pouquinho, entrar um pouquinho mais nessa realidade. Talvez tu diga, eu sei que Jesus ressuscitou, e que bom que tu sabe. E talvez tu até diga, eu creio realmente que ele ressuscitou, e que bom que tu crê. E talvez tu diga, eu até já falei para amigos meus que ele ressuscitou, e que bom que tu fez isso. Mas eu posso te garantir que é muito mais do que isso.
O fato de Jesus ter ressuscitado é muito mais do que nós conseguimos imaginar. É muito mais do que simplesmente um homem, né? É muito mais do que um homem levantado dos mortos. É muito mais. E eu quero tentar, junto com vocês, entrar um pouco mais fundo nisso nessa noite. Em Lucas 24, 5 e 6, tem uma pergunta e uma resposta que mudaram a realidade da humanidade, que mudaram o destino da humanidade. Quando Maria, ela chega à tumba onde Jesus havia sido colocado e ela encontra a pedra removida e ela fica ali à frente da tumba e em determinado momento ela olha para dentro para tentar compreender o que aconteceu. E a palavra diz que aqui, nessa ocasião, inclusive, estava sendo dito para mais discípulos, 2 anjos estavam lá e eles fazem uma pergunta e dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aí vem a resposta: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus, o Mestre, o Messias, o Cristo, ele não estava mais morto, mas ele havia ressuscitado. E essa pergunta e essa resposta, elas mudam a forma ou o destino de toda a humanidade. Porque a partir desse momento, todos que crescem nessa realidade, nessa verdade, se aproximassem dessa verdade, eles teriam o seu destino mudado. Por quê? Porque até então todos estavam destinados a serem condenados e ficarem separados de Deus. Mas Jesus havia ressuscitado e ele havia abrido uma oportunidade, onde todos que se aproximassem dele agora iriam poder passar a eternidade com o Pai. Nós sabemos que a Bíblia conta a história da criação e ela fala sobre a obra-prima que Deus criou, que foi o homem. E nós sabemos que o homem, ele teve o direito, ele recebeu o direito de livre escolha. Deus, ele havia criado um homem e havia dado para esse homem e a mulher o direito de escolher. Então nós sabemos que lá no jardim haviam 2 árvores. Uma gerava vida e outra gerava morte. Uma gerava comunhão com o Pai e outra separação do Pai. E dentro da escolha que o homem tinha, né, a livre escolha que ele podia tomar era: eu quero ficar com Deus, eu quero ficar longe de Deus. E essa escolha que ele toma, ele dava um destino completamente diferente. Eram 2 escolhas que ele poderia fazer, porém essas 2 escolhas, elas lá no final davam um destino completamente diferente para o homem. Uma aproximava o homem do Pai, da comunhão com o Pai e de tudo que acompanha isso. De todas as bênçãos que acompanha, nós podemos estar perto do Pai, próximo do Pai, usufruindo e participando da comunhão com o Pai. Esse era o destino do homem se ele tivesse decidido, então, se alimentar simplesmente apenas da árvore da vida. Mas não, ele toma a decisão de se alimentar da outra árvore, era um direito que ele tinha, e ele se alimenta da árvore que traria conhecimento do bem e do mal. E no momento que ele faz isso, ele descumpre diretamente uma ordem de Deus e ele peca. E a consequência para isso, o destino para isso, para esse homem foi então a separação da comunhão e de tudo que isso representa e a condenação eterna, a morte espiritual e também a morte física. Então o homem escolheu seu destino. Ele escolheu como ele gostaria de viver a eternidade. E ele decidiu ficar longe do Criador. Ele decidiu ficar longe daquele que o amava e que o havia criado. E Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós sabemos que
a consequência do pecado de Adão, ela não ficou apenas sobre ele, mas ela veio sobre toda a humanidade. E a palavra deixa muito claro que todos pecaram, e todos, então, estão separados ou destituídos da glória de Deus. E essa consequência foi terrível. Basta a gente pensar, ou não sei se vocês têm esse dado, sabiam disso? Vocês sabiam que hoje, às 24 horas do dia de hoje, do dia 14, cerca de 150 mil pessoas vão morrer no mundo todo? Só hoje, nessas 24 horas. Amanhã vai ser mais uma vez isso. Depois, outra vez. E esses números tendem só a aumentar. Consequência do quê? Do pecado de Adão. Todas essas 150 mil pessoas que vão perder suas vidas hoje, elas, a partir de então, vão estar esperando prestar contas ao Criador, prestar contas a Deus. Então, umas vão ter conhecido Jesus e vão estar com a vida eterna garantida, e tantas outras não vão ter essa oportunidade porque não conheceram a Cristo ou rejeitaram a Cristo, não quiseram a Cristo. E no meio de todas essas más notícias, a gente encontra essa verdade na palavra de Deus, que mais ou menos 2000 anos atrás, um homem ressuscitou dos mortos. Um homem venceu a morte. E talvez a gente ainda possa pensar, mas comparado só a quantos morreram hoje, 150 mil, quando nós pensamos desde a criação do homem, quantos bilhões já morreram e ainda vão morrer, a gente pode pensar que essa conta está desproporcional e não faz a diferença. Mas João fala que ele é o primogênito entre os mortos. E esse homem que ressuscitou, que nós sabemos que foi Jesus, ele era diferente. Porque era a respeito dele que as profecias falavam. Era para esse homem que as profecias, desde o Gênesis, na verdade, apontavam. Moisés profetizou sobre esse homem. Todos os profetas falaram a respeito e apontaram para esse homem e para esse dia que ele iria ressuscitar dos mortos. Esse homem, ele viveu uma vida sem pecado. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele morreria não por causa do pecado dele, mas por causa do pecado da humanidade. Era esse homem que as profecias diziam que iria ressuscitar dos mortos. Era ele, Jesus. E segue porque as profecias continuam falando a respeito dele, de que ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Assim como o reino está estabelecido no céu e como Deus governa no céu, esse reino vai ser estabelecido aqui nessa terra. E Jesus vai governar. Então a profecia ainda segue, está para se cumprir. As profecias também falavam que ele venceria todos os inimigos do amor e da justiça, e ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele já venceu a morte. Ele traz para todos que nele creem a garantia da vida eterna. Esse foi o homem que ressuscitou dos mortos. Ele era a semente prometida lá no Gênesis. Em Gênesis 3,15, quando Deus fala e amaldiçoa a serpente, ele diz que o fruto ou a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. E esse era o homem prometido lá no Gênesis, logo depois do pecado. Logo depois que Adão, o primeiro homem, pecou, vem uma promessa de Deus. E ele diz, vai vir um homem que vai pisar na cabeça da serpente. E esse era o homem que João chama de o primogênito entre os mortos. Esse foi o homem que viveu uma vida perfeita e sem pecado para que pudesse trocar a vida dele pela nossa. Ele morreu
por causa de nós. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o homem que João declara que é o primogênito, o primeiro que ressuscitou dos mortos. Em Romanos 5, 15 e 16, fala que Paulo ele tenta fazer uma comparação e ele diz não há, na verdade, uma comparação justa para se fazer nesse sentido. E ele diz o seguinte: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, quando se compara o pecado de Adão com a redenção que foi trazida por Jesus, não há comparação, porque ele traz redenção para todos. Ele traz redenção para todos aqueles que creem. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna nós encontramos em Jesus, o nosso Senhor. Existe um dom, um presente, e a palavra diz que é gratuito. Por quê? Porque ele foi o primogênito entre os mortos. Então, por um homem, o mundo conheceu o pecado e a morte. E por um homem, ele também conheceu o perdão e a vida. Por isso que quando o João ele tem a visão de Jesus em toda a sua glória, uma das primeiras declarações que ele faz, então ele diz, ele é a fiel testemunha. Por que João estava dizendo isso? Porque aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. E aí ele diz, ele é o primogênito entre os mortos, porque ele esteve morto, mas eu vi que ele ressuscitou. João poderia dizer, eu toquei nele depois que ele ressuscitou. Eu comi com ele depois que ele ressuscitou. Eu sentei à mesa com ele depois que ele ressuscitou. E ele poderia dizer, e não fui só eu. Muitos outros viram e estiveram com ele, porque ele ressuscitou. Tem uma frase de E. Stanley Jones, que diz o seguinte: se a sexta-feira de paixão levantou questionamentos, então o domingo da Páscoa levantou um homem. E o homem ressurreto é a resposta para todos os questionamentos. Eu vou repetir. Se a sexta-feira da paixão levantou questionamentos, então o domingo da Páscoa levantou um homem. E o homem ressurreto é a resposta para todos os questionamentos. Nós cremos nisso? Que o homem que ressuscitou, ou o primogênito dentre os mortos, é a resposta para todos os nossos questionamentos? É a resposta para todas as demandas que nós temos na nossa vida? É a resposta para todas as nossas dores, aflições, necessidades, decepções? É a resposta para todas as nossas provações, inclusive para as nossas tentações? Ele é a resposta. Aquele que ressuscitou dos mortos e que vive. Semana passada eu falei e eu quero declarar isso de novo. Irmãos, nós somos o único povo, os cristãos são o único povo que adoram a um Deus que ressuscitou e continua vivo. Nós cremos no Deus que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e continua vivo. E Ele vive em nós. Amém? Quando a gente pensa na importância disso, no que representou a ressurreição dos mortos, no que representou Jesus ter levantado depois, lá no terceiro dia, depois de ter sido torturado e crucificado, morto, julgado por causa dos nossos pecados, né? O que isso representou? O que significou Jesus levantar dos mortos? E quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta que a ressurreição, ela validou a identidade de Jesus.
Porque em muitos momentos Jesus disse que ele era o Filho do Homem, se referindo ao profeta Daniel, né? Que ele era o Messias tão esperado. Em muitas ocasiões ele disse isso. Inclusive quando ele estava sendo julgado, quando ele estava diante do Sinédrio, o sumo sacerdote disse: tu é o Messias? E ele disse: eu sou. Mas eles não creram, eles não acreditaram. Mas quando Jesus ressuscita, o que ele declarou, eu sou o Messias, ou eu sou o Filho do Homem, ou eu sou o Filho de Deus, foi ele que me enviou, isso ficou validado, era real. Nenhum outro poderia ter ressuscitado dessa maneira. Jesus até havia ressuscitado a filha de Lázaro, a filha de Jairo, ele havia ressuscitado a Lázaro, mas ele havia feito. Quem poderia fazer por ele? Senão o Pai. O Pai havia ressuscitado ele. Então ficou, para todos aqueles que quiseram crer, ficou então claro, óbvio, de que ele era o Messias tão esperado. Também validou a obra que ele fez na cruz. Porque nós sabemos que Jesus ele não morreu por causa do que ele fez, mas ele morreu por causa do que nós fizemos. A gente sempre olha para a situação da crucificação e da morte de Jesus e em muitos momentos muitas pessoas dizem: foram os judeus que mataram Jesus. Foram os romanos que crucificaram Jesus. Não, fomos nós que matamos Jesus. Foi por causa de nós, foi por causa do nosso pecado. Foi por aquilo que eu e tu fizemos. Foi pela escolha que Adão fez lá no Gênesis, no Jardim do Éden. Ele escolheu o mal. Ele foi orgulhoso. Ele foi incrédulo. Ele foi soberbo. Ele quis viver por conta própria. Foi por causa disso que Jesus morreu. Ele morreu no nosso lugar. E a obra da cruz foi validada quando Jesus ressuscitou. Porque se Jesus tivesse ficado morto, seria só mais um. Porque muitos outros haviam vindo antes dele, declarando que eram o Messias. Levantaram uma pequena multidão, às vezes uma revolta, e os romanos iam lá, abafavam aquilo e, obviamente, matavam o cara que tinha levantado aquela revolta. Então, muitos Messias já haviam morrido, mas apenas um Messias morreu e ressuscitou, o verdadeiro. O verdadeiro Messias, aquele que prometeu que iria morrer, que falou, que declarou, depois vamos ver umas passagens sobre isso. Ele disse: eu vou morrer, mas calma, eu vou ressuscitar. Porque isso estava determinado pelo Pai. A ressurreição de Jesus também valida a vida dele em nós e o poder dele em nós. Porque Jesus ele promete que ele voltaria para o Pai. Então ele fala ele faz uma declaração, ele ensina que ele precisava morrer, ele iria ressuscitar, depois ele voltaria para o Pai e ele mandaria o Espírito Santo para quê? Para habitar em nós. Em João 14, ele diz: aqueles que obedecem a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos neles morada. Então nós somos a habitação de Deus, somos templo do Espírito Santo, conforme fala em 1 Coríntios, né? A ressurreição de Cristo também dá autoridade para os apóstolos e para a palavra que os apóstolos pregavam. No culto de Páscoa, se não me falha a memória, a gente viu o texto lá de Atos 4, que diz que os apóstolos eles proclamavam com muita graça e autoridade a respeito da ressurreição. Eles proclamavam. Qual era a pregação deles? Aquele homem que ressuscitou é o Messias que tu estava esperando. Aquele homem que ressuscitou é o Messias que nós oramos e esperamos tanto tempo. Ele veio. E ele ressuscitou. Era a pregação dos apóstolos. Então, eles receberam autoridade. Por quê? Porque ele de fato ressuscitou. Ele era o primogênito entre os mortos. Ele tornou isso, essa validação toda, né, tornou a mensagem de que a humanidade pode receber o perdão dos pecados e vida eterna confiável. Hoje, quando nós falamos com alguém e falamos a respeito do amor de Deus para essa pessoa e declaramos para ela: olha, todos os teus pecados podem ser perdoados e tu pode ter vida eterna. Nós podemos falar isso com convicção, por quê? Porque Jesus
ressuscitou. Ele vive e Ele está em nós. Vocês estão conseguindo pegar a dimensão disso tudo? O que tudo isso significa? Abre tua Bíblia em Mateus 12, 38. Jesus, quando esteve em Jerusalém, e por onde ele passava, na verdade, ele toda hora encontrava com um fariseu, com um saduceu, algum conhecedor da lei e dos profetas. E eles sempre questionavam Jesus a respeito da identidade dele. E eles pediam sinais para ele que provassem que ele realmente era o Messias. E nessa ocasião, aconteceu algo nesse sentido. Em Mateus 12, 38 diz, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Numa outra ocasião, que está registrado em João 2, não precisa abrir, João 2, 18, diz que judeus lhe perguntaram que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o tempo do qual ele falava era o seu corpo. Aí no versículo 22 diz, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito. Então creram na palavra e na palavra que Jesus dissera. Na escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, Jesus em muitos momentos ele foi questionado. Nessa ocasião ele estava ali próximo do templo e ele usa o templo como referência. Os fariseus ligaram com o templo físico que estava lá. Mas Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Então ele disse, olha, ele declara, eu vou ficar 3 dias morto. Eu vou ressuscitar ao 3º dia. O que vocês têm como sinal é aquilo que aconteceu com o profeta Jonas. Ele fala no versículo ali em Mateus, né? Já para os discípulos dele, ele normalmente quando ele falava em parábolas, ele explicava essas parábolas. Então, ele era muito claro. Ele disse, olha, eu vou ir para Jerusalém. Eu vou ser entregue para os conhecedores, lá, os líderes religiosos. Eles vão me julgar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Ele declarou, ele falou isso claramente com os discípulos dele em várias ocasiões, mas por algum motivo eles não conseguiam crer, ou não tinham seus olhos abertos, afinal, eles tinham uma convicção de que ele era o Messias. Mas na concepção deles, esse Messias viria para libertar eles do jugo que Roma colocava sobre eles, que os romanos colocavam sobre eles. Então, eles esperavam uma libertação, eles esperavam um líder, um guerreiro militar, um político que resolvesse a situação deles, e o que de fato um dia vai acontecer. Inclusive, depois nós vamos orar sobre isso, a respeito de Israel. Mas não foi nessa ocasião que Jesus veio fazer isso. Dessa vez que ele veio, a primeira vinda dele, ele veio tratar com o pecado. Ele veio tratar com a separação. Ele veio tratar com o nosso maior problema, que era o pecado e a morte. Jesus veio e tratou com isso. Então, com os discípulos, ele falou de uma maneira muito clara, né? Em João, abre aí tua Bíblia em João 10 ainda. 10, 17. Nós declaramos muitas vezes que Jesus foi morto por causa dos nossos pecados, e é verdade. Jesus foi preso, torturado, crucificado, morto por causa dos nossos pecados. É verdade.
Mas esse texto, ele traz uma revelação poderosíssima, que dá mais valor ainda a tudo isso. João 10,17 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém tinha a autoridade de tirar a vida de Jesus. Porque ele recebeu a autoridade do Pai para dar a vida. E ele diz que a mesma autoridade que ele recebeu para dar, ele também recebeu para tomar de volta. Por isso, ele ressuscitou. O versículo 18 diz: ninguém tira a mim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Irmãos, por que eu quis trazer esses 3 textos? E nesse contexto da ressurreição, é porque quem falou que iria morrer e ressuscitar, quem falou que daria a sua vida e ia tomá-la de volta, quem cumpriu essa promessa é o mesmo que vai cumprir todas as suas promessas. Amém? É o mesmo que a palavra diz que vai vir sobre as nuvens com poder e glória. É o mesmo que quando vier sobre as nuvens com poder e glória, vai transformar os nossos corpos, vai nos dar corpos incorruptíveis. É o mesmo que declarou que iria morrer e iria ressuscitar. É o mesmo que quando vier no seu poder e glória, ele vai estabelecer aqui na terra o reino de Deus. Ele vai governar as nações. Ele vai ser o soberano sobre todos os reis da terra. Semana que vem, não percam, tem um convidado que vai falar sobre isso. Jesus é o soberano sobre todos os reis da terra. Ele prometeu e ele vai cumprir. Porque se um homem que disse que morreria e depois no 3º dia iria ressuscitar e cumpriu essa promessa, venceu a morte, tem alguma coisa que ele não possa fazer? Tem alguma coisa que ele possa ter declarado que ele não vai cumprir? Irmãos, esse é o primogênito entre os mortos que João viu em toda a sua glória quando ele teve a visão lá na ilha de Creta. E que traz depois todo o desenvolvimento de como também seriam os últimos dias. E na prática, para nós, irmãos, como a ressurreição de Cristo ela impacta nossas vidas? O que na prática acontece conosco? Então, pelo menos 3 coisas que mudaram a nossa história. Primeiro, os nossos pecados foram perdoados e nós somos aceitos pelo Pai. Romanos 4:24 em diante diz: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Olha o detalhe: para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, tendo sido, pois, justificado pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, cada um de nós estava sobre nossas vidas aquela condenação que havia sido posta sobre Adão. E o nosso destino era perdição eterna. Era castigo eterno. Era passar a eternidade em dor, em sofrimento, longe do Pai, que nos ama. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele declara que todos aqueles que nele creem não vão mais perecer. Não estão mais separados de Deus, mas foram reconectados com o Pai. Foram recebidos de volta, foram aceitos de volta pelo Pai. Esse é o poder daquele que ressuscitou dos mortos. Irmãos, esse versículo sempre me impacta muito. O versículo 25 diz que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Então, ele morreu por causa de nós.
Mas a pergunta é, e se ele não tivesse ressuscitado, seria o suficiente? Porque a palavra ela declara muito claramente que ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, para mim, o ato de Jesus ter ressuscitado, ter vencido a morte, ter saído de entre os mortos com o corpo glorificado, determinou que a partir de então nós temos um caminho para chegar de novo ao Pai e sermos aceitos pelo Pai. Porque o sacrifício que Jesus fez foi aceito por Deus. Tanto que ele não permaneceu morto, porque a morte não pôde segurá-lo, porque ele não morreu por causa de algo que ele havia feito, que era consequência do pecado. Não, ele morreu pelo pecado de outros, inclusive o meu e o teu, ou os meus e os teus e os nossos, os vossos, e assim vai. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele é o primogênito de entre os mortos. E por isso, e só por isso, nós somos aceitos por Deus. Tu consegue entender, tu consegue... Cai um peso de glória no teu coração quando tu ouve que Jesus ressuscitou? Sabe, eu acho que um dos motivos de João declarar isso lá no Apocalipse, ele diz, eu vi aquele que ressuscitou dos mortos, o primogênito de entre os mortos. Eu acho que o motivo de ele falar isso é para que o nosso coração se enchesse de esperança. Para que o nosso coração se enchesse de gozo, de louvor, de adoração. Para que nós pudéssemos ter convicção de que o nosso Deus vive. Amém? Uma outra consequência, um resultado da ressurreição de Jesus é que nós também seremos ressuscitados dos mortos. Nós temos a garantia da vida eterna. Isso te anima? Uma coisa é certa, se Jesus não voltar antes de nós morrermos, porque a palavra, né, diz que alguns nem vão dormir ou nem vão morrer então, até que ele venha. Mas se ele não vier, o nosso destino está selado. Uma tumba. Mas a glória que tem nisso é que em Cristo nós temos a certeza da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante este Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. É uma certeza, é uma convicção que nós podemos ter. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo, ele escreve com tanta convicção que ele diz, ele tem uma confiança de que ele nem iria estar entre os mortos. Ele diz, nós que estamos vivos aqui seremos transformados, porque eles criam que Jesus estava prestes a chegar, fazem 2000 anos. Será que nós podemos ter mais confiança e convicção ainda que Jesus está chegando? Ao som da última trombeta. Quando a última trombeta soar, os mortos vão ressurgir. E se nós estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. E passaremos dali a eternidade com o Senhor. Governando com Ele aqui na terra. Amém? Isso enche o teu coração de esperança? Precisa encher teu coração de esperança. Porque Ele é o primogênito dos mortos, de entre os mortos. Ele ressuscitou. E Ele vive. Amém? Queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.